Vamos lá, pessoal. Estamos agora aqui no bloco dos titulares. Então vamos lá. Quem é o titular de uma patente? Titular de uma patente é o dono. É aquele que tem o direito de impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem à venda, importarem, né, com esse propósito, produto objeto de patente, processo obtido diretamente do processo patenteável. O titular da patente também é quem tem o direito de interceder ali no processo de patenteamento. Então ele é quem contrata as pessoas que vão ser os seus procuradores, né? Ele é o dono da patente, ele pode ter procuradores para representá-lo ali perante aos escritórios de patente, aos INPIs por aí afora. Né? Questões importantes sobre titulares, pessoal. Talvez um dos mais importantes, né, num país como o Brasil, que grande parte das patentes são depositadas ainda por ICTs, né, em grande parte ICTs públicas. Né? Uma coisa importante, toda vez que uma ICT pública participar do processo de intelectual, né, de criação de uma invenção patenteável, ela vai constar ali entre os titulares. São raros os casos que vocês vão ver que, mesmo no caso, né, de ser contratado todo o processo, que as procuradorias vão liberar que não vai constar como cotitular a própria ICT. Então, vamos lá, uma coisa é, teoricamente, será que seria possível? Outra coisa na prática. Né? Então, na prática, você vai fazer um projeto conjunto com uma ICT, a ICT vai ser cotitular. E aí tem algumas questões importantes, né? Primeiro, esse cuidado, né, da cotitularidade, muitas vezes acontece. Outra coisa que é muito comum acontecer cotitularidade meio indesejada é quando você contrata, por exemplo, uma empresa, né, ou até um colaborador externo para fazer uma determinada atividade, ele acaba entrando no processo ali, identificando um problema técnico, a solução técnica, problema técnico, e aí o que acontece? Quando ele identifica um problema técnico, solução técnica, problema técnico, no mínimo, aqueles colaboradores deles que participaram do processo são inventores. Lembra que eu falei lá para trás? Vai contratar qualquer um, né, empresa, coisa do gênero, toma cuidado para ter aquela história do termo de cessão e evitar contaminar o seu processo. Mas às vezes pode acontecer isso também. Né? Então, uma coisa muito importante, né, que a gente tem, quando a gente vai contratar alguma empresa para fazer qualquer atividade, num projeto de pesquisa que nós temos, ainda que seja um teste simples, você vai deixar bem claro, né, primeiro, que você não quer que ele te fale nada sobre soluções técnicas de problemas técnicos. Número 1. E número 2, caso aconteça dele te fazer, né, essa contribuição, que ele vai te ceder a titularidade. Só que aí tem um problema, nem sempre ele pode ceder a titularidade também. Lembra a ICT, que não é tão fácil assim? Então, esse é um problema, né, meio grave que a gente tem, e a gente tem que trabalhar com titulares. Vou dar uma outra questão muito importante sobre titulares, tá, pessoal? Que é o seguinte, tem muitos colegas nossos que são inventores independentes. Eles inventaram uma coisa já. Solução técnica, problema técnico, subproblema, disso, aquilo, tá. Estão bem calçados, com pessoas físicas até. Aí, o que o nosso colega vai fazer, né? Nosso colega é inventor, que também é titular nesse caso, né? Inventor, quer dizer, titular seria depositar a patente. Ele vai e vai fazer, vou fazer um mestrado, porque para fazer o teste, para verificar se isso que eu inventei realmente vai funcionar muito bem, eu vou precisar, né, de um laboratório, disso, daquilo, eu não tenho condições de ter esse laboratório, então eu vou fazer lá o meu projeto de mestrado, eu vou levar minha invenção para fazer um projeto de mestrado. Muitos colegas nossos que estão assistindo esse curso, eu imagino que possa ter passado uma coisa parecida com essa. Ou então conhece alguém que já passou. Legal. E aí o que acontece? Como ele vai fazer um projeto conjunto com a ICT, com a universidade, coisa do gênero, a universidade vai se tornar automaticamente cotitular. Isso quando não se torna titular integralmente, hein, pessoal? Vamos cuidar danado. Né? E provavelmente, se você for um aluno de pós-graduação e que não tinha nenhum pedido antes, provavelmente a universidade vai ser titular 100%. Você vai até ser reconhecido como inventor. Mas olha só, você tinha inventado tudo isso lá para trás, só que aí como o processo de patenteamento você fez dentro da universidade, já com o seu orientador, diz com a participação do pessoal do NIT te ajudando, etc., olha só, aquela invenção passa a ser da universidade, deixa de ser sua. E uma coisa que é muito comum acontecer é que, olha só, a universidade tem o direito de impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem à venda e assim por diante, certo? Legal. E aí muitas vezes pode acontecer do inventor, depois que ele termina ali o seu mestrado, ele querer montar lá uma empresa, diz aquilo para
explorar a sua própria invenção, não, tentar levar aquilo para o mercado. E aí ele tem que passar por um processo de licenciamento daquela tecnologia. Tem formas de minimizar isso, reduzir, etc. Falar, olha, tem, mas olha só quanta coisa, né? Olha só, ele já era inventor daquilo ali. Ele tinha criado tudo aquilo. Ele só foi testar, mas aí quando foi testar, participou, lógico, o pessoal do NIT, o orientador dele, os colegas de grupo, lógico que não tem como não participar intelectualmente num processo como esse, processo de orientação e tal. E aí, né, a titularidade fica lá para a universidade, por exemplo, com um agravante, que talvez nem licencie para ele, porque quando for fazer o licenciamento, a universidade vai licenciar e pode licenciar para outros também. E aí entra um processo licitatório, o projeto é tão interessante, aí vem uma empresa aí, né, entra lá no processo licitatório e ganha aquilo ali. Olha só. E ganha, né, de repente, até um direito de licença exclusiva, podendo impedir até terceiros, inclusive lá o nosso amigo próprio inventor, a tocar um negócio pela empresa dele. O que acontece, pessoal, nesse tipo de situação, vamos falando de titular, né? Eu estou falando uma situação muito específica, que é de inventor, em conjunto com universidade, etc., porque grande parte dos nossos colegas que estão aqui nos assistindo hoje, provavelmente são ou já foram ou já passaram por uma universidade, coisa do gênero. Legal. Então eu vou usar isso como exemplo, inclusive, para ilustrar essas peculiaridades, né, esses problemas que tem com o titular. Então uma coisa que o inventor pode fazer nessa situação, pessoal, enquanto ele ainda é inventor, pessoa física, antes mesmo dele começar a fazer o mestrado, doutorado dele, antes dele conversar com os futuros orientadores dele, o que ele já poderia ter, né? Ele já poderia ter, eventualmente, feito um depósito de patente em seu nome, até mesmo como pessoa física. Legal. Mas você fala, mas Henrique, ele não vai ter condições de fazer os testes todos, mas ele já tem a patente. É dele, está em nome dele. De repente ele tem até uma microempresa individual lá, que é a cotitular, né? Aliás, é a titular, ele é inventor e a empresa dele é titular daquela patente. Legal. E aí quando você for fazer o seu processo, né, até mesmo, né, de escolha, de início, né, de submissão, conversa com possíveis instituições onde você vai fazer seu mestrado, você pode, inclusive, já citar, né? Eu tenho um pedido de patente em nome da minha pessoa. E isso daqui eu quero fazer agora a comprovação, ou quero fazer teste em relação àquilo. Pode ser até feito um projeto, que é um convênio já com a universidade. Provavelmente, se novas invenções forem derivadas dali, a universidade provavelmente vai constar como titular, ok? Agora, o direito de impedir terceiros daquela mais abrangente, que era inicial, segue na mão do inventor. Então, algo como, mesmo que a universidade, no dia de amanhã, quiser licenciar uma outra empresa, você, como titular, tem o direito de impedir terceiros fazerem aquilo. Então, são questões, né, pessoal, aqui eu não estou querendo resolver os problemas do mundo, né? Mas são questões importantes para a gente, por exemplo, quando você é um inventor independente, saber disso e que você, eventualmente, antes mesmo de, entre aspas, lembra? Contaminar sua patente com inventores externos, você já poderia ter um pedido. E aí muita gente vai levantar a mão e falar, mas Henry, se eu não provei que aquilo dá certo, como eu posso depositar uma patente? Então, pessoal, vamos voltar lá para trás. Você pode escrever testes, né? Exemplos proféticos, que a gente chama. Escreve no futuro em língua portuguesa, em presente em língua inglesa. Serão realizados, né? Testes are performed. Então, você não é obrigado, no momento do depósito, comprovar que seu pedido de patente não, que sua invenção funciona. Okay? Você pode depositar um pedido de patente e comprovar posteriormente que aquela sua invenção funciona. Tem algumas situações muito específicas que o ato, né, vamos chamar assim, né, o ato da invenção em si, né, a atividade inventiva, ela deriva dos resultados. E tem algumas outras que não, olha, eu já tive a ideia, a única coisa que eu fiz foi provar que encaixa um no outro. Eu já tinha ideia que poderia encaixar um no outro. Aqui eu fiz um que encaixa. Aqui lá para trás, eu já tinha ideia de uma tampa que tinha pino, nicho, cavadinho na base, que dava para encaixar um com o outro, inclusive com aqueles blocos comerciais. O que eu desenvolvi aqui em conjunto com a universidade? Por exemplo, eu desenvolvi um molde, um possível molde,
para aquela minha tampa. Ou eu desenvolvi o lacre para aquela tampa. Então, a tampa com o lacre, né, a universidade tem titularidade até direito de impedir terceiros, né? Mas, para ela impedir terceiros, de pouco vale esse direito se ela não tem o direito de produzir a própria tampa com ou sem o lacre ali. Aliás, de impedir terceiros com ou sem o lacre. Então, numa situação como essa, até mesmo num processo, né, vamos chamar de licitação, o próprio inventor aí ele tem uma característica diferente, né? Ele já tem um direito de impedir terceiros que torna meio que quase que óbvio, né? Ou facilita muito que as invenções derivadas daquilo fiquem para ele. Aí outra vantagem, isso tudo você pode fazer já num convênio, junto lá com o seu mestrado, coisa do gênero. Você, quando for começar, já faz, não só, né, você não está fazendo só mestrado, mas você tem um acordo de co-desenvolvimento, né, desenvolvimento conjunto com aquela universidade, por exemplo. Pessoal, isso não é comum, mas se a gente olhar para isso tudo e falar, não é comum, mas tem uma certa lógica, não é verdade? Legal. E outra coisa importante, tá, pessoal? Como a gente já viu, né, tramitar patentes, essas coisas todas, pode ser muito caro depois. E o próprio inventor, até como pessoa física, ele já pode ter, por exemplo, né, um investidor anjo que está com ele, pode ser um padrinho dele, um tio rico, por exemplo, que está ajudando ali, poxa, né, vamos dar uma força aqui, porque pelo menos até olha só, deposito hoje minha patente, daqui a 12 meses deposito o PCT, eu tenho até mesmo número 30, 2 anos e meio para saber se vale a pena entrar em fase nacional ou não. Pessoal, 2 anos e meio, se eu tenho um timing bom de iniciar o meu mestrado, e trabalhar firme, né? Ter os acordos já firmados com a universidade, olha que interessante, né? Provavelmente, quando eu estiver no final ali do meu mestrado, vai ser mais ou menos o prazo que eu até tenho as comprovações, né? Ou mais dados materiais, até para decidir se vale a pena eu fazer aquele investimento de maior vulto e entrar em fase nacional. Ok, pessoal? Voltando aqui agora, né? Para o nosso post-it dos titulares. Falei um pouco sobre titularidade, cotitularidade, cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma coisa como a ICT ou quando a gente vai contratar um externo. Titularidade, dei um exemplo da pessoa física, inventor, como um titular que poderia até ter depositado sua patente e feito, né, em conjunto com a ICT, um projeto conjunto. Deixa eu ver o que eu mais poderia falar sobre titulares. Outra coisa importante sobre titulares. Titular pessoa física, pessoal, que eu já falei ali para trás. Como pessoa física aqui no Brasil, a gente tem um desconto bastante grande, né? Acho que 60% de desconto nas taxas do INPI, de algumas taxas, né? Do depósito, do exame, de anuidades e assim por diante, como pessoa física, né? Como pessoa jurídica, paga preço cheio. Como pessoa física, você depositar como pessoa física pode ser... aliás, um detalhe importante. Aqui no Brasil, grande parte dessas taxas que tem desconto para pessoa física também tem desconto para pequenas empresas, né? Pequenas e microempresas. Aí eu tenho que dar uma lida exatamente como está no NPI agora. Tá? Tem algumas mudanças aí recentes sobre esse assunto. Mas como pessoa física, com certeza. Agora, onde pesa muito, muito isso? Pode pesar muito na hora de você depositar um PCT. Porque o PCT, o desconto é de 90% das taxas. E 90%, né, é de muito dinheiro. 1.330 francos suíços, perto de 1.500 dólares de taxa do PCT. Vai para 150 dólares, né, 133 francos suíços. Tá? Então, pode valer muito a pena você depositar, né, um PCT como pessoa física ainda. Entrar em fase nacional, idem, como pessoa física. Né? Também tem descontos em outros países como pessoa física. Tá? Então, isso pode ser interessante. Problema de patente com pessoa física é que pessoa física morre. Né? Então, uma coisa importante, pessoa física divorcia, né? Separa, tal. Então, o que acontece? Né? Tem que tomar alguns cuidados quando você tem, por exemplo, uma invenção na forma de titularidade de uma pessoa física, cuidados, né, em relação a ter contratos já de transferência, né, inclusive no caso de morte, disso, daquilo, etc. Como se fosse um inventário até prévio, né? Esse inventário pode ser da morte mesmo, que vai lá e bateu as botas, ou até mesmo, por exemplo, né, no caso do inventor, que pessoa física, de repente, ele se separa, ele tem uma patente valiosíssima na mão dele. Poxa, a esposa e os filhos têm direito sobre aquela patente também. Então, olha só, a gente tem que tomar um cuidado danado nessas horas, né, e quando
como pessoa física, tanto pessoa física como pessoa jurídica, né, tomar cuidados, lembrar que são patrimônio e que se acontecer da empresa falir, se acontecer do inventor morrer, coisa do gênero, como vai ficar. Tá? Isso aqui não é um curso sobre contratos, sobre herança, coisa do gênero, mas é importante a gente ter essas coisas todas em mente, tá, pessoal? Uma patente que vale a pena ser depositada pode valer muito dinheiro no futuro. Bom, falando de titularidade ainda, pessoal, eu tenho mais um item para falar que é muito importante, que são os acordos de cotitularidade. Só que esse assunto é tão importante, mas tão importante, que eu vou tratar até como um vídeo separado, ok? Nos vemos em breve para falar sobre acordos de cotitularidade, tá bom? Legal. Nos vemos em breve.